A Agricultura BR traz em destaque agora as informações a respeito de um importante crédito agrícola. Eu falo do crédito que é disponibilizado através do Plano Agrícola Pecuário, agora da campanha 2024-2025. O Plano Safra, ele deve ser lançado no próximo dia 25 ou 26 de junho. O que importa é que ele sendo lançado, você acompanha aqui no canal do Boi, com a participação de representantes de instituições financeiras, com os nossos analistas, entre outros convidados que estarão conosco. Aqui, o Agricultura BR vai agora destacar para você as expectativas em relação a este plano agrícola. E para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Davi Télio, ele que é um especialista em crédito e fala um pouco a respeito deste plano. Davi, sempre um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi. E temos agora um plano safra que tem que entrar em vigor no próximo dia 1º de julho. Na sua experiência, qual que é a sua expectativa para os números, para os dados que serão colocados à disposição neste plano? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma grande honra participar com vocês aqui novamente. Eu gostaria de destacar primeiro que nós estamos vivendo um cenário diferente do que ocorreu em anos anteriores. Dando destaque para que vocês tenham uma noção, de janeiro a junho deste ano, o que foi realizado nos financiamentos de crédito rural, comparado com janeiro a junho do ano passado, nós tivemos uma queda de mais de 20%. Caiu de 143 bilhões para 113. Temos alguns cenários que justificam essa queda e isto pode impactar também o lançamento do plano de financiamento através do Plano Safra. O que nós temos em pauta? Nós temos um cenário de atraso da comercialização de insumos, porque o produtor ainda está receioso com os preços, ainda ele está com a dificuldade em relação ao preço das commodities que ele está vendendo, e isso estrangula e aperta, e ele está segurando essa decisão. Um segundo ponto que pode ser um dos motivos também é a decisão de o produtor tirar um pouco o pé do segmento de investimentos em máquinas agrícolas, dado uma situação de rentabilidade extremamente reduzida do produtor rural para este ano. Esse é um outro ponto. Agora, na minha opinião, mais agravante é a situação de inadimplência que nós estamos vivendo, e isto já está impactando na decisão de crédito por parte das instituições públicas e privadas. Estamos acompanhando a grande quantidade de RJs, recuperações judiciais, inadimplência, atrasos para bancos no mercado, e isso vem preocupando. Com esse contexto, a gente tem a dúvida em relação ao mesmo anúncio de um valor que é esperado aí 450 bilhões, CNA fala em 540. A questão é, o que for colocado em disponibilidade é o quanto o mercado financeiro vai estar disposto a absorver esse risco nesse cenário controverso que nós estamos vivendo. Então, essa é uma preocupação que nós estamos enxergando de bate-pronto, porém, o que dá um certo alívio é que nós vimos recentemente o anúncio aí de que o mercado privado de financiamento ultrapassa R$1 trilhão, o que veio de 2023 para 2024, nos estoques em bancos privados, mercado de capitais e quanto se movimentou, segundo própria informação do Ministério da Agricultura. Isso dá um certo alento, começa a criar uma descolagem da necessidade do crédito rural para que o mercado privado se envolva diretamente nesse financiamento. Mas, por último, e talvez o mais importante, nós já estamos sentindo, por tudo que já foi anunciado até agora, a redução significativa do orçamento do governo federal, do que vai ser disponibilizado para eles conseguirem colocar no Plano Safra, dado o que todos nós já sabemos da situação que nós temos, questão fiscal, perante o governo federal. Então, essas são as nossas principais preocupações de momento do que vai vir para a gente conseguir financiar o produtor rural.
Nós estamos com um cenário econômico dos mais desafiadores no país e principalmente o momento em que esses indicadores eles estão deteriorando. Quando nós olhamos o IPCA, a inflação, ela tem perspectivas piores, o PIB de um crescimento pior. Quando olha a taxa de juros e enxerga que ela não deve se alterar por conta de todas as inseguranças sobre o ponto de vista fiscal que há no país. Como que esses elementos eles estão atingindo ou atingiram a elaboração deste plano agrícola, que mais uma vez é muito desafiador, não pelo volume de recursos, mas sim como vai ser aplicado a taxa de juros e qual que é a subvenção também para esse plano agrícola. Excelente colocação a sua e faz todo o sentido. Vamos olhar pelo prisma de que nós já identificamos que existe uma curva crescente da inflação pela frente e o próprio Banco Central já sinalizou nas últimas reuniões de cupom que aquela tendência de queda já está paralisada, existe agora uma tendência de aumento dos juros, o que vai significar que aquele subsídio da diferença de juros oferece no plano safra versus o mercado, ele tende a aumentar e isso vai estrangular dentro do orçamento. Agora vamos pegar um outro lado. Se a gente está pensando num volume de crédito rural em reais, Brasil, e nós estamos olhando uma taxa de câmbio crescendo a cada dia, vamos relembrar que os produtos de insumos químicos que são importados, como agroquímicos e fertilizantes, eles têm um impacto direto com a taxa de câmbio que cresce a cada dia. O que significa que para o produtor usar a mesma quantidade de insumos da mesma área, ele vai precisar de muito mais reais para aquela mesma quantidade, porque o câmbio continua subindo de forma escalonada. Ou seja, o que nós estamos vivendo no Brasil é uma saída em grande escala de investidores internacionais, tirando recursos do Brasil, da Bolsa, mercado de capitais, mercado privado, e seguindo com os recursos para os Estados Unidos, que ainda remunera relativamente bem por lá. Isso dá uma vazão maior, existe uma procura por dólar e aí continua estressando a moeda. Esta preocupação atinge todos os produtores, por quê? Porque o custo de produção sendo muito mais caro, por conta da taxa de câmbio, vai custar mais caro o insumo, ele tem que financiar tudo. E aí a conta tem que fechar em relação ao preço de commodities. Acompanha? Então, commodity, preço em dólar Chicago, continua estável, câmbio está aumentando, isso favorece relativamente. Então, o custo de produção aumenta, a necessidade de crédito é maior, evidentemente, e aí vem o estrangulamento do crédito, porque ele tem limitado essa condição do plano safra por CPF e também o mercado privado está um pouco mais restrito devido à inadimplência. Davi, para encerrarmos, nós temos visto nos últimos anos um crescimento dos recursos privados de instituições financeiras, de bancos ou de outras fontes, mas de maneira privada, para financiamento de safra. É bem possível que não seja na velocidade que muita gente acreditou que viria, mas isso tem ocorrido. Nós vamos chegar, no seu entendimento, em algum momento da história para o desenvolvimento da agricultura, em que os recursos para safra estarão disponíveis quando é mais barato para o produtor e não quando tem o tempo, a janela do governo que está em vigor, lançar esse plano safra? Essa é uma colocação preocupante. Só para que vocês tenham uma ideia, de 2023 para cá, nós tivemos uma queda de 22 para 23 da participação de bancos públicos no financiamento. Caiu 5,4%. E bancos privados aumentou 4% e a diferença está vindo do mercado de capitais. Isso já significa uma tendência do mercado privado participar mais. Só que o mercado privado, ele participa com esses juros livres, que é um pouco mais caro do que o plano safra normal. Historicamente é 12, 13% ao ano, é bem mais barato do que o mercado
de consumo e etc., mas é um pouco mais caro que o Plano Safra. Eu acredito que este vai ser o mercado que o produtor vai procurar, é um mercado de financiamentos do segmento privado, com recursos livres, que está aumentando a cada ano. E o que é interessante, enxergando o mercado de capitais participando cada vez mais com as emissões de CRAs, FDICs, FIAGROS, e o volume de recursos está sendo cada vez maior. Porém, o produtor também tem que se preocupar em procurar a sua janela e se antecipar com seus planos. O que acontece é que atrasou muito a aquisição de insumos até agora, o volume de negociações está muito pequeno em relação a anos anteriores. No final, todos vão correr na mesma direção e isso vai ter um gargalo muito preocupante. Mas realmente existe uma tendência de saída um pouco mais relevante do mercado com os bancos públicos.